Oi, gente, boa noite. É bom estar com vocês nesse final de domingo. E eu não podia deixar de estar para encerrar esse domingo e falar um pouquinho com vocês, deixar a minha mensagem, o meu pensamento, o meu sentimento nesse domingo que encerra essa semana tão difícil que tivemos. Que semana difícil e que sexta-feira trágica, né? Eu posso dizer para vocês que de sexta-feira para cá, parece que eu estava inerte, sabe? Parece que eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia, sabe? Tirar aquele aperto do coração, aquela vontade de chorar e aquela vontade de buscar informações, de saber o que aconteceu, por que aconteceu, da forma que aconteceu, quem é culpado, quem não é culpado, onde está a verdade, onde está a mentira. E aí eu estive com a minha família para acalmar um pouco, porque nada melhor do que a gente estar acolhido, né, pela família, acalentado pelo carinho dos netos, para amenizar aquela dor, porque era uma dor mesmo, e eu acho que eu não falo sozinha, eu falo pela maioria, essa dor que a gente sente, entendeu? E tudo por quê? Eu pergunto, por quê? Deixa eu, antes de continuar o assunto, falar uma mensagem que eu sempre gosto de falar antes das minhas lives, e sempre gostei de falar, desde a época que eu trabalhava no rádio. E entre as frases que eu busquei para falar, eu achei essa aqui. Não tenha medo da vida, tenha medo sim de não vivê-la de maneira inteligente. Augusto Cury, esse escritor incrível, palestrante, médico, e que me fez tão bem. Hoje eu assisti uma palestra dele todinha e ele disse isso, não tenha medo da vida, tenha medo sim de não vivê-la de maneira inteligente. Quantas pessoas estão deixando de viver de maneira inteligente, né? Travam a mente, não se permitem tirar as vendas dos olhos para poder enxergar além das aparências, né? Porque é preciso muitas vezes enxergar além das aparências, né? Porque tudo que de repente é bonito por fora, que fala mansinho e que passa a mão na cabeça e que é mimimi, nem sempre é aquele que está torcendo por você, que está orando por você e que está fazendo o melhor por você. Às vezes as pessoas mais duras, aquelas mais enérgicas, aquelas que mais cobram com rigor, são aquelas que nos amam mais, que ama você muito mais. Então, por isso eu vim aqui, porque vocês são meus queridos, né, meus queridos seguidores, que tanto carinho me dão, que tanto me respeitam em todo esse tempo. E agora com essas lives, trazendo entrevistados, procuro sempre trazer um entrevistado que possa acrescentar a vida de cada um que assiste uma live minha, acrescentar informações, tirar dúvidas. E eu sempre digo que se não for para fazer isso, eu prefiro não estar. Eu não preciso estar se não for para acrescentar algo na vida das pessoas. Só que eu cobro muito isso também das pessoas, que as pessoas acrescentem algo de bom na vida de outras pessoas. E a gente estava com o Brasil atolado, no fundo do poço, por tanta corrupção, por tanto roubo, por tanto jogo político, por tanta tramóia que dava nojo, por tantas concessões. Aí aparece um candidato, o Jair Bolsonaro, parece um candidato que, sabe, deu a esperança de que iria lutar pelos brasileiros. Tentaram matar antes mesmo de chegar às eleições, né? E, aliás, até hoje a gente não sabe o mandante do crime, né? Até hoje a gente não sabe. É de questionar, né? Como assim? Como o presidente foi
quase morto, e até hoje a gente não sabe quem é o mandante do crime, quem que está escondendo, por que está escondendo. Né? Então, olha, vamos abrir aqui, vamos tirar as vendas, vamos questionar as coisas. Pode até não termos resposta, mas a gente tem que questionar. E aí você fica pensando, meu Deus, mas por que as coisas acontecem? Nós estamos vivendo um momento tão difícil que é da pandemia, sabe? O medo e o pânico das pessoas de morrerem, de ter alguém da família que seja contagiado pelo vírus, né? E fica esse medo, esse pavor, esse pânico, essa ansiedade. Estamos em isolamento, longe da família, longe dos filhos, longe dos amigos, deixando de fazer aquilo que a gente gostava e principalmente sendo demitidos. Quantas pessoas foram demitidas? O desemprego que estava baixando, sei lá, se não duplicou, triplicou, sei lá. Quantas pessoas, quantas famílias estão desesperadas porque os maridos ou a mulher, né, ou os dois que traziam dinheiro para casa estão sem trabalhar. Quantas pessoas estão em isolamento, em lugares sem a mínima condição de higiene, né? Então, tanta coisa acontecendo, tanta campanha acontecendo para ajudar aqueles menos favorecidos. Tantas pessoas se propuseram a ajudar, a fazer campanhas para poder aliviar um pouquinho esse pedaço difícil que estamos vivendo, que a gente nunca viveu. E daí vem o ministro, esse ministro que era considerado um herói por todos, que foi o autor da Operação Lava Jato, que prendeu muita gente, que restituiu o dinheiro de volta para os cofres públicos, que foi chamado para ministro pelo presidente Jair Bolsonaro. E de repente, do nada, esse ministro, ex-ministro, chega e fala, não quero mais brincar disso? Nesse momento, eu não quero mais brincar disso? Porque não quero manchar minha biografia? Mas que é isso? Uma pessoa que a gente considerava muito, e por isso que a gente sente, eu me senti traída. Foi como se um amigo meu, alguém da família, tivesse me traído. Era essa dor que eu sentia, porque eu confiava nele, eu admirava. E de repente, do nada, ele chega na imprensa e ele joga a toalha assim. Não quero mais brincar disso, porque vai sujar minha biografia, porque o presidente exigiu isso, porque... Umas coisas assim. E o pior, printar conversa de pessoas que o consideravam. Poxa, ele foi padrinho da Carla Zambelli de casamento. Ela teve uma conversa com ele de amigo. E ele printa essa conversa e pior, ele envia para a pior emissora do país. Essa emissora que está fazendo de tudo para destruir o Brasil. Por quê? Porque tem uma dívida muito grande que esse governo que está vai cobrar e deve cobrar e deveria ter cobrado já. Então quer destruir o presidente e está fazendo tudo. E quem não está vendo? De novo eu falo, tira a venda dos olhos. Entrega lá print de conversa com o presidente, print de conversa com uma amiga e deputada. Para o quê? Para se explicar? Mas quem fala com razão não precisa atrair pessoas para se explicar ou para ter razão. Isso é um crime, mas ele não era juiz, não era ministro da Justiça. Como que ele comete um crime desse de printar conversas? A decepção dessa deputada dava dó de ver. Poxa, você convida para padrinho do seu casamento, a data mais especial da sua vida, alguém que você considera pra caramba, alguém que você gosta muito, e de repente faz isso? Até tem uma frase que diz assim, olha, um soldado que abandona a batalha no pior momento só tem uma classificação: covarde. Na minha opinião,
O Luiz Sérgio Moro não passou de um covarde. E todo o carinho, todo o respeito que eu tinha por ele, eu e muita gente não tem mais. Já estou sabendo que ele está se aliando aí para sair da presidente, e enfim. Quer dizer, o poder sobe na cabeça das pessoas. Como assim? O poder sobe e aí vem o egoísmo, eles não olham mais para o geral, para os brasileiros, mesmo que ele estivesse indisposto com o presidente, nesse momento ele não poderia ter pensado nos brasileiros que já estão sofrendo com a pandemia, ter esperado pelo menos uns 15 dias para sair do cargo? Precisava ser agora? Não, porque o presidente está no fogo cruzado. Ele está. Se ele fala para trabalhar, ele é condenado porque pode aumentar o contágio. Se ele fala para não trabalhar, as emissões continuam acontecendo, o país quebra, ele vai ser culpado porque o país quebrou. Gente, eu não queria estar no lugar dele nem por um segundo. Então, por que não nos colocarmos no lugar dele e não apoiarmos, sem ficar fazendo crítica, ficar pegando nas coisinhas que ele fala? Tudo bem, tem hora que ele fala, eu não concordo, e muita gente não concorda, mas é o jeito dele, talvez simples, ou pelo jeito dele ter sido educado como militar, sabe, que não fica com mimimi, nem, sabe, é ali, é no reio, e fala e pronto. Não é que eu concordo, não. Eu também discordo, que ele devia pensar mais, ele devia segurar a boca dos filhos dele. E se tem um filho que tem problema com a justiça, que seja cumprida, que ele pague também, porque a lei é para todos. Mas vamos apoiar nesse momento. Tem gente de olho no nosso país. O nosso país é um dos mais ricos. Pode estar, se bem administrado, como primeiro lugar de país, com toda a riqueza que aqui tem. E quanta gente está de olho aqui e a gente não está vendo, o povo brasileiro não está vendo a tramóia que está acontecendo por trás de tudo isso. Abram os olhos, se informem, busquem, sabe? Abram a mente, que a coisa não é tão simples como parece. Tem muita coisa, tem muito lixo, tem muita sujeira por detrás de tudo isso. Sabe? Então vamos questionar, nesse momento é momento de apoiar, porque o nosso país não pode cair na mão de quem já esteve e que afundou o nosso país. Nosso país tem que ter a democracia, gente, sabe? Meu Deus do céu, e as pessoas precisam ter caráter, ter honestidade. Nossa, eu cresci aprendendo isso dos meus pais, eu e os meus irmãos que cobravam muito. Seja honesto, tenha ética, tenha caráter. A sua palavra tem que ser cumprida, porque amanhã, se você não tiver dinheiro, as portas sempre estarão abertas, e é verdade. Porque meu marido já ficou desempregado, eu já tive que trabalhar muito, eu tinha 3 filhos, entendeu? Mas as portas nunca se fecharam, porque eu tinha credibilidade, que meu pai tanto prezou e ensinou, e que eu ensinei para os meus 3 filhos, que hoje são formados, trabalham, e também a vida é pautada na honestidade, caráter, retidão e respeito, que é isso que muita gente não tem, respeito, sabe? Então vamos nos colocar no lugar do presidente, que está com uma bomba nas mãos dele. Vamos nos colocar no lugar daqueles que estão sendo desempregados, daqueles empresários que estão fechando as portas, que estão tendo que desempregar, que dar demissão. Meu Deus, eles também estão sofrendo. Quanta gente sofrendo, e esse ministro Sérgio Moro vem e faz uma coisa dessa nesse momento. Meu desprezo para ele. Meu desprezo. Mesmo que se amanhã parecer que ele tem razão, o meu desprezo para ele, porque não era o momento. Era o momento dele pensar nos brasileiros. Então, gente, sobrou para nós os brasileiros, porque nós tudo podemos. Oração, união, fé e, olha, lutarmos para que nosso país continue sendo nosso. Não podemos entregar o nosso país para bandidos. É a nossa casa, é a casa da nossa família, é a casa dos nossos filhos. Que futuro nós vamos entregar a eles se agora a gente não se unir, ficar forte? É a minha mensagem. Vamos nos dar as mãos, vamos falar de coisas boas, vamos orar e vamos...